Oi, gente, meu nome é Heloísa e junto com as minhas parceiras de grupo, Ariane, Beatriz e Isadora, viemos apresentar a aveia na alimentação animal como um concentrado. Então, hoje a gente vai abordar esses diferentes tópicos. Então, começando características nutricionais. Então, que características nutricionais que a aveia vai apresentar no seu grão, principalmente, né? Modos de produção, como essa aveia pode ser produzida, pode ser fornecida para os animais. Limitação no uso, se o uso é em excesso ou vai trazer algum prejuízo para o animal, né, vai prejudicar, e espécies de animais. Então, quais animais consomem a aveia, costumam consumir a aveia? Então, começando falando um pouquinho da aveia, a aveia ela é uma gramínea de inverno, ou seja, ela é bastante utilizada ou pode ser utilizada para substituir outras culturas, principalmente no inverno, né? Quando as nossas culturas, principalmente aqui da região, não conseguem se desenvolver bem para alimentação animal. Então, ela pode servir para isso, para substituir outras culturas. Ela também é conhecida como substituto do milho, mas a gente vai ver no slide para frente que ela pode substituir, mas parcialmente, ela não consegue substituir integralmente o milho. Então, a aveia, ela é utilizada de diferentes formas, tanto desde a alimentação humana até a alimentação animal. Também pode ser utilizada como cobertura de solo, adubação verde e também produção de grãos, né? Muito da produção da aveia é destinada justamente à produção de grãos. E as espécies mais cultivadas é a aveia preta e também a gente tem a aveia branca. Então, continuando com as características nutricionais. Então, a aveia, ela é uma fonte de proteína, fonte de fibra, fonte de vitamina, minerais, também vai ser uma fonte de energia para o animal. Essas características que eu trouxe aqui é do grão da aveia. Então, o grão vai apresentar de 12 a 25% de proteína, de 44 a 61% de amido, e também ele apresenta 87% dos nutrientes digestíveis totais do milho. Então, a aveia não consegue substituir totalmente o milho, e sim parcialmente. E os lipídios presentes na aveia, 95% são compostos por ácidos graxos insaturados oleico e linoleico, e também pelo ácido graxo saturado palmítico. Então, de acordo com o modo que eu vou fornecer a aveia para o animal, eu tenho diferentes características, como por exemplo, se eu forneço a aveia no pastejo, como corte verde, silagem pré-secado e feno, eu disponibilizo uma maior quantidade de proteína bruta para o animal. E já aqui o enfoque é o grão, é o concentrado de aveia. A gente fornece mais, quando a gente fornece o grão, a gente fornece mais energia, porque o grão tem muito amido, e no amido a gente tem a energia, o amido vai trazer energia. Então, a aveia é um alimento rico em proteínas, pode chegar até 20% de proteína. O seu ciclo é relativamente curto, então a sua colheita pode chegar até de 30 a 40 dias, pode ser disponibilizada a pasto, confinamento ou semi-confinamento. Então, como comentado anteriormente, é uma opção na substituição do milho. Porém, a gente tem uma certa porcentagem a seguir, que é de 30 a 40% na substituição. Essa substituição gera uma economia de até 20%. O oferecimento da aveia pode ser feito em grão ou em silagem, onde a gente vai conservar essa aveia fermentada na forma anaeróbica. A aveia ela é fornecida inteira, laminada ou moída, dependendo do tipo de animal e das necessidades nutricionais específicas.
Então, dietas de animais de produção, a aveia vai auxiliar no ganho de peso e melhorar, então, a condição corporal desse animal. Em ruminantes, a aveia é usada para complementar a energia da ração. Então, especialmente quando o nosso pasto ou nosso volumoso estão insuficientes, tanto em qualidade ou qualidade. A aveia pode ser uma boa opção na alimentação animal, mas existem algumas limitações que podem ser consideradas. A substituição de outros grãos. A aveia pode limitar o consumo de matéria seca e energia digestível, o que pode diminuir o ganho de peso dos animais. Os distúrbios metabólicos. O uso excessivo de aveia pode provocar distúrbios metabólicos, a fermentações e fungos. A umidade da aveia pode facilitar a fermentação e o aparecimento de fungos pode acontecer. Bom, a produção de gases também. A aveia pode aumentar a produção de gases no intestino, o que pode levar à morte por torção em animais próximos à idade de abate. Como na foto, foi colocado o estômago de um cão. E daí, aí está mostrando o acúmulo de gases pode provocar a torção, e quando acontece a torção e o animal já está em uma idade bem avançada, vai para a morte. Pode ocorrer a morte mais fácil. E também o acúmulo de gases que a aveia pode provocar o timpanismo também no rumen dos ruminantes. Pode passar. Bom, a aveia, ela pode ser utilizada de várias formas na alimentação animal, como inteira, sem moer e para bovinos de corte. Laminada, para aumentar a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes para cavalos. A aveia é um alimento concentrado, com menor teor de amido e mais fibrosa. Bom, falando especialmente da parte do grão de aveia, as espécies de animais que se alimentam são os equinos. Tem outros animais que eles se alimentam da aveia, só que de uma outra forma, que seria a parte forrageira. A aveia, como já dito antes, ela é uma fonte de energia rica em carboidratos, que vai fornecer amido de fácil digestão. E, além disso, ela também possui fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis elas vão ser beta-glucanas, que possuem diversas funções, sendo mais relevantes a melhoria de respostas imunes a infecções e também a atenuação das respostas glicêmicas. Daí também temos as fibras insolúveis, que vão corresponder à celulose, à hemicelulose e à lignina, que estão presentes na casca da aveia. Essas fibras elas vão desempenhar uma importante função no seco e no cólon do equino, sendo utilizadas como fonte de fermentação pelos micro-organismos residentes para formação de ácidos graxos voláteis, que vão ser produtos, né, da fermentação utilizado no metabolismo do equino como fonte de energia, que vai auxiliar também na motilidade intestinal. A porção de aveia a ser fornecida, ela vai variar de acordo com a idade desse equino. A idade, a categoria e também o peso do animal. E também a sua inclusão na alimentação dos cavalos, ela deve compor uma porcentagem apropriada ao concentrado, que geralmente vai corresponder aí a 40% da dieta, sendo o restante pertencente aos volumosos, que seriam feno ou gramíneas frescas. O grão ele também não deve ser utilizado como única fonte de nutrientes para as éguas prenhas e também para animais atletas, que são os animais atletas, eles estão mais em foco ainda, que utilizam a alimentação de aveia. Quando se oferece a ração junto com a aveia, é importante que a porcentagem ela vai ser oferecida somadas a ambas. Então, especialmente falando, as espécies de animais vão ser os equinos, e seria isso.
Bom, só para complementar aqui, quando eu fui pesquisar, apareceu assim que muitos produtores davam a aveia molhada para os animais, ou seja, eles não somente umedeciam o grão de aveia, mas como também eles colocavam água junto. E aí o que dificulta, porque aí eu vou ter que dar uma menor quantidade de aveia para o animal, porque isso vai inchar no estômago, no intestino do animal. E aí ele vai ter, como eu vou ter que dar menos quantidade, ele vai ter uma menor absorção de nutrientes, de justamente amido, vai ter menos energia. Então, o correto que eu vi é você apenas umedecer o grão ali para evitar a poeira da aveia, que pode fazer mal ali para as vias aéreas dos animais. E apenas umedecer e disponibilizar para o animal de uma forma mais menos mais umedecida e menos com muita água. Então, também querendo dar mais uma complementada na minha fala, é interessante lembrar que, como eu disse antes, a aveia ela é rica em carboidrato. E ela, em excesso na dieta, pode gerar alguns tipos de incômodos, como a fermentação indesejada no trato digestivo, podendo levar à ocorrência de alguns distúrbios metabólicos, né? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na quantidade fornecida. Bom, gente, aqui está nossas referências. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber de onde a gente pegou, a gente trouxe as informações mais a fundo, aqui estão nossas referências. Esse foi o nosso trabalho, e é isso.